deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos que brilham e choram. Pai, eu sei que errei e vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Sexta-feira, que maravilha! Último dia da nossa live nessa semana, sexta-feira, 18 de junho de 2021. Sejam bem-vindos todos. Que privilégio a gente poder encerrar essa semana aqui na presença do Senhor, nos unindo nessa virtualidade aqui, buscando do Senhor buscando a proximidade do Senhor, né? Eu queria conversar a respeito da palavra com você, como a gente tem feito aqui todas as manhãs. E para quem está chegando agora aí, a gente não está aqui trazendo nenhum sermão e nem estudo bíblico. A gente tem que às vezes desenhar para que a gente evite qualquer tipo de treta, né? Nesse tempo de muita opinião, às vezes pouco amor, pouco bom senso. Amém. Ah, que maravilha! A Cristiane saiu da UTI. Que bênção, Eberson, Luanda, que maravilha. Rita está aí, a Keila, a Vilda, o Carlos, a Regina. Que bênção. Bem-vindos, queridos. Nós vamos orar e vamos conversar um pouquinho aqui a respeito do Salmo 34, um salmo de Davi. Salmo 34. Vamos orar? Te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de amanhecer com vida, pela noite que o Senhor nos concedeu, Pai, pelo dia que nasceu
e que pudemos ver a luz dele, ó Deus, que o Senhor fez, o dia que o Senhor fez. Eu quero te pedir que agora nessa reunião virtual aqui, o Senhor nos encha, Deus amado, da tua bondade, do teu amor, que o Senhor nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos, a descartarmos pecados parasitas, Senhor amado, que se alimentam da nossa inoperância, Senhor amado, da nossa falta de atitude em largá-los. E tem às vezes, Senhor amado, de fato drenado as nossas energias. Abençoa-nos, Senhor, e guia-nos no caminho reto. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 34 é um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo a propósito de quando ele esteve na presença de Abimeleque e ele se fez de louco para escapar da morte. Davi estava num contexto de fuga de Saul, havia um projeto nacional para prender e matar Davi, capitaneado pelo rei. Imagina você, né? Durante muito tempo, durante pelo menos uns 10 anos de sua vida, Davi se escondia nas cavernas, no deserto. Davi fugiu do rei porque o rei queria matá-lo simplesmente porque invejava a unção que havia sobre ele. E a unção de Deus sobre nós às vezes promove isso, promove perseguição. Mas quando o Filho do Senhor ele é perseguido e se entrega ao Senhor, o Senhor é que cuida. A gente vai passar assim por gretas como Davi passou, por perrengues, mas o Senhor o livrou. E diante dessa situação que Davi se fez de amalucado ali para escapar da mão do rei de Gate, ele escreveu esse salmo, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aprovai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O infortúnio, aliás, versículo 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Como eu disse, havia um projeto nacional de perseguição para matar Davi. Esse projeto era dirigido pelo rei, e Davi teve muitas aflições. Não foi fácil a vida de Davi. Ele foi treinado ali no deserto, ele foi treinado naquela circunstância por pelo menos 10 anos de fuga, e ali ele se tornou hábil. E quando ele
expressa esse louvor aqui, eu me lembro de uma frase atribuída a Vinícius de Moraes, que ele diz o que seria do poeta se não fosse a grande dor. E o Filho de Deus, o servo de Deus, ele é forjado na dor, ele é forjado na tribulação, ele é forjado nos vendavais da vida, na mesma medida em que ele permanece fiel ao Senhor. E é exatamente isso aqui que Davi estava ensinando depois de ter passado por esse perrengue. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. No Senhor se gloriará a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Para que a gente possa ouvir ao Senhor, é preciso a gente ter humildade, disposição em aprender, um espírito pronto, submisso, pronto para dar razão para Deus, pronto para entender que é dele que vem a direção, é ele que está ao redor da gente, ainda que a gente esteja na mais ferrenha aflição, na mais aguda da tribulação, ele vai estar sempre com a gente. Esse é o justo. O justo não é aquele que por si tem atos de justiça, mas é aquele que crê. E ele é justificado pelo Senhor. Ele é feito justo pela fé em Cristo. E à medida que eu sou feito justo pela fé em Cristo, eu tenho atos que vão condizer, que vão ser, vão testificar dessa justiça que me habita. Por isso ele diz, olha, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal, como a gente tem facilidade para falar mal, como a gente tem facilidade para julgar. Às vezes a gente demora a vida inteira e a gente não conhece as origens das nossas esquisitices, das nossas dores na alma, mas a gente olha para uma pessoa e com 10, 20 segundos a gente já dá o diagnóstico, a gente fala que aquilo ali não vale nada, aquilo ali é assim porque é assim. A gente sempre tem a solução para o outro, a gente sempre tem um julgamento ponto para o outro, mas aquele que de fato bendiz o Senhor, aquele que foi forjado na fornalha da aflição, a sua fé foi provada e ele se viu aprovado, ele aprende a guardar a boca, a não julgar, porque ele se sabe tão pecador quanto qualquer outro, em nada sendo superior simplesmente porque professa uma fé, ou porque teve acesso a um livro, ou porque de repente caminha numa comunidade há mais tempo, em que ali as pessoas supostamente professam o nome de Deus. Refreia sua língua do mal e de falarem dolosamente, com intenção, segunda intenção, com má intenção, com má fé, não é? Aparta-te do mal. Esse é aquele que obteve a justiça de Deus. Ele vai se apartar do mal, ele vai estar discernindo, vigiando o seu caminho. Ele vai estar medindo os seus passos. Ele vai fazer como diz o escritor aos Hebreus, ele não vai ficar fazendo vereda torta para aquele que é manco não se desvie, para aquele que não use aquilo que você tem de defeito, de mau exemplo, como álibi para que eles continuem onde a carne deles querem. Nós somos exemplo não porque vivemos uma vida artificial, mas porque na comunhão com o Senhor a gente se torna, sim, o exemplo para aqueles que estão aí vivendo, orbitando, cruzando conosco no nosso caminho. Ele diz, olha, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. E a gente procura hoje, em tempos de rede social, onde há tanta opinião forte, e tão pouco bom senso, tão pouca verdade, tão pouco amor, tão pouca tolerância. Procure a paz. Não procure simplesmente ficar tendo razão e aventar, arrotar a sua sabedoria, porque o sábio, ele não fica se expondo. Ele fala na hora adequada, na hora apropriada. Ele tem a postura apropriada. É assim o justo no Senhor, não é?
Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quando a gente dá razão ao Senhor, quando a gente tem humildade para ouvi-lo, Ele vai nos ouvir. Não, quando eu digo que Deus não vai nos ouvir, eu não estou dizendo aqui que Deus é surdo. Foi o que Isaías disse: olha, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que não possa salvar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O meu pecado, ele não vai enfraquecer Deus, ele vai enfraquecer a minha comunhão com Ele. O meu pecado não vai contaminar Deus, o meu pecado não vai fazer com que Deus seja adoecido por Ele, mas Ele vai me adoecer, porque Ele vai me apartar da presença de Deus. Então, quando eu estou justificado em Cristo, aí sim, eu tenho a minha oração ouvida, eu tenho o meu clamor recebido por Ele. Interessante que Ele diz aqui no versículo 4 em diante, olha a ação e reação do justo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A gente busca o Senhor e Ele nos livra. A gente busca e Ele nos livra. Ele diz, olha, contemplai-o e sereis iluminados. A gente olha para Ele e a gente vê, a gente enxerga, a gente discerne. Isaías diz que pelas feridas de Jesus nós somos sarados, a gente é iluminado, a gente discerne o caminho, a gente é visitado com sabedoria, com entendimento, com revelação. A gente clama, ele diz, clamou o aflito e o Senhor livra de todas as tribulações. Quando a gente clama, a gente é ouvido. A gente tem a certeza de que é ouvido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E ele diz aqui ainda, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Como é bom a gente aprender com Davi. E como é bom a gente aprender, a gente extrair da situação de calamidade que nos visita e ela atravessarmos essa situação de calamidade, ainda que os nossos olhos não estejam vendo o bem ainda que os nossos olhos naturais não estejam vendo o livramento, mas a fé, ela sabe que nenhum mal sucederá àquele que está diante do Senhor, ainda que tudo desmorone ao redor da gente, ainda que sejamos abandonados, ainda que a falência nos visite, ainda que a doença chegue, ainda que o caos se estabeleça de forma visível, que a cenografia seja caótica, todavia aquilo que nos habita, o Espírito de Deus, Ele nos dá esse senso de eternidade, ainda que você de repente não consiga elaborar com palavras, com conceitos, mas há sim essa paz interior, que daquele que de fato permanece fiel ao Senhor, porque cedo ou tarde a gente será liberto dele. E aliás, a morte não mata mais quem serve ao Senhor. Pode matar esse corpo aqui que está mortificando a cada dia, mas a nossa alma, ela vai ser salva, ela vai ser eterna. E ele diz aqui ainda, lá no final no versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A gente não anda vivendo uma vida de fantasia, de romance. A gente vive uma realidade. E a realidade de viver nesse mundo caído é que a gente vai passar por aflições. Esse restante de ano de 2021, nós estamos no meio do ano, você ainda vai ter muitas aflições. Pode ter certeza disso. Mas de todas o Senhor vai te livrar. De todas, permaneça fiel a Ele. Faça como Davi fez. Mesmo em meio à perseguição, eu me lembro de um episódio que Davi estava com seus companheiros e de repente o rei Saul, aquele homem que estava ordenando a sua morte, a morte de Davi,
Davi se escondeu numa caverna e Saul entrou naquela caverna para, a Bíblia diz, para aliviar o seu ventre, fazer cocô ali, né? O rei também faz isso. E aí ele teve a chance com a sua espada de matar Saul, de vingar-se, mas ele simplesmente cortou a ponta do manto do rei e disse: eu não vou tocar no rei, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Havia a mais ferrenha perseguição contra Davi, todavia ele não cometeu pecado contra o Senhor para que pudesse tomar para si a vingança. É assim que a gente vai vivendo no meio do caos, da tribulação. De todas as aflições o Senhor nos livra. O final da história você já sabe. O Senhor mesmo ergueu Davi e o colocou como o rei. O homem chamado segundo o coração de Deus. Você vai ver N promessas de Deus. E ele diz: olha, eu vou cumprir conforme eu prometi ao meu servo Davi. Eu vou fazer para você porque eu prometi para Davi que faria. Deus tinha um lance, né? Muito especial com Davi. Muito especial. Portanto, vamos aprender com ele nessa manhã. Vamos dizer para o Senhor: você que é humilde, você que é manso, engrandeça o Senhor comigo, Davi diz. E vamos exaltar o seu nome. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Você tem medo de quê? Você está apavorado por quê? Você está inseguro de quê? Você está ansioso por quê? O Senhor te livra. Permaneça fiel a Ele. Pode ser que Ele não te livre do jeito que você quer, vindo pelas vias que você quer, mas é muito melhor do que o jeito que você quer. Pode ter certeza, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. Ele ouve o clamor do justo. Ele ouve. Pode ter certeza que se há decisão no seu coração de fidelidade cega ao Senhor, Ele tem ouvido o seu clamor na hora certa, na hora dele, na hora perfeita, porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Deus trabalha com perfeição. Deus não trabalha com pontualidade simplesmente. E todas as coisas conjuntamente estão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. E o sinal que eu amo ao Senhor é que eu sou fiel a Ele, que eu não negocio a minha fidelidade com provocações. Eu não caio em provocações de falar mal dos outros, de me vingar, de aproveitar da inocência, da ingenuidade de alguém para levar algum tipo de lucro ou vantagem, de interferir de forma indevida na vida do Senhor ninguém. Quando eu vou nessa trilha, pode ter certeza que o Senhor haverá de me livrar lá na frente. Esse é o conselho do velho Davi, aquele que passou pela grande dor e pôde criar essa poesia linda aqui, que muito mais do que meras palavras, elas são lastreadas pela experiência de um homem que foi forjado o seu caráter na aflição e permaneceu fiel, e por isso foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Amém? Qual o horário do culto no domingo? Ah, muito bem. Olha, a gente tem o culto na Igreja de Cristo do Jardim Atlântico, a gente só está tendo uma reunião ainda, né, nesse tempo assim meio precário, e daqui a pouco, quem sabe, né? A gente volta. Mas a nossa reunião no domingo, na Igreja de Cristo do Jardim Atlântico, é 7 horas da noite. Se você estiver aqui por Goiânia, dá uma chegada lá, Avenida Ipanema, número 1025. Se você não estiver em Goiânia, hoje ainda é sexta-feira, dá tempo de você vir. De repente, do lugar que você estiver, dá para vir até a pé para assistir o culto com a gente domingo. Para cultuar ao Senhor com a gente domingo aqui. Tá bom? Igreja de Cristo do Jardim Atlântico, ali onde eu sirvo, onde nós estamos recomeçando nesse período pós-pandemia. Tá bom? E eu queria agora orar com você que se encontra enfermo, né? Nós temos gente, a Sirlene está lá em Londres, né, Sirlene? O Leandro está lá em Brasília. Dá tempo, hein, gente? Sirlene, dá tempo de você pegar o avião aí. Leandro, dá tempo de você pegar o seu carrinho e vir para cá, para Goiânia, para assistir o culto aqui domingo. Amém, amém. Eu queria orar com você, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo tão gostoso, dá até vontade da gente ficar um pouco mais. Mas eu queria
juntamente com nossos irmãos aqui que estamos juntos, nós orarmos, intercedermos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por escassez, por aqueles que estão aí, enfim, com qual seja a petição, a ansiedade que você tem, nós vamos lançar no altar do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor haverá de produzir o livramento e você não sabe, às vezes, nem como você vai ser alcançado por uma estratégia naquele momento, na hora H, como Davi foi aqui, né? Na hora H ele teve aquela sacada, começou a babar na barba, começou a segurar nas colunas do palácio e fazer de amalucado, e ele foi livre da morte. O rei de Gade falou: olha, tira esse sujeito daqui porque nós já temos loucos demais aqui. O Senhor deu aquela estratégia meio bizarra, meio tosca para Davi, mas o poupou da morte ali. O Senhor também haverá de fazer isso comigo e com você, se nós, algo semelhante, se a nós permanecermos fiéis a Ele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nós podemos entregar ao Senhor as nossas aflições, as nossas angústias, e podemos receber do Senhor o livramento, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Assim nos assegura a Tua palavra. E eu quero colocar cada aflição diante do Senhor agora, de nós, ó Deus amado, que nos reunimos aqui, seja ela de enfermidade, Senhor amado, gente hospitalizada, na UTI, ó Deus, aflita, seja ela, Senhor amado, de provisão material, Senhor, seja ela, Senhor amado, de dores na alma, de ansiedades, de desgostos, de culpa, ó Pai amado, de mágoas, de ressentimentos, de inveja, Senhor, ó Pai, enfim, da alma empesteada, adoecida, Senhor amado, que o Senhor livra, ó Deus, que o Senhor cure, que o Senhor passe o bálsamo, Senhor amado, que o Senhor refrigere a nossa alma, que o Senhor nos leve para as águas de descanso, aos pastos verdejantes, ó Senhor. Visita cada um dos teus filhinhos agora, Senhor, com a paz do Senhor, com a certeza, Senhor amado, da presença do Senhor ao nosso redor, nos dando direção, nos dando senso de futuro e propósito, ó Pai. Senhor, e que a bênção do Senhor se estenda a todos aqueles que convivem conosco, a fim de que tenhamos vida com abundância de vida. Que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ah, tá. Você está perto de Barcelona, Carlos. É uma rua do Parque Anhanguera, né? Dá tempo de chegar no jardim, de atravessar o Atlântico e chegar na nossa igreja, tá bom? No domingo. Amém. Gente, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua companhia. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha um ótimo final de semana. Um abração.